Boa noite a todos, que a graça de Deus esteja com todos nós. E meus irmãos, eu venho aqui para falar sobre o tema do meu devocional de hoje, acabei agora, que é Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Isso foi escrito por Salomão, o mesmo que escreveu Eclesiastes, o mesmo que trabalhou até se cansar, o mesmo que foi o mais rico dos reis, mais rico que David. E tá aí. Mas o que é que isso literalmente significa, mano? Eu compreendi que, independentemente dos teus esforços, você pode ser um rico aumentável. Não sei se vocês conhecem o David Goggins, porque você pode ser a mesma pessoa com ele, mesma mentalidade dele, trabalhar, estudar, se matar de estudar, se matar de estudar, se matar de estudar, se matar de trabalhar, se matar de treinar, mano. Sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, de nada serve. Sério mesmo. E para ser sincero, você até pode ser uma pessoa que faz muito bons atos, percebes? Uma pessoa boa, faz caridade, ajuda, dá cursos gratuitos, faz várias boas coisas, muitas e muitas boas ações. Mas sem a graça de Deus, não vou te mentir, é em vão. Sério. Porque eu me apercebi, que Salomão disse, a chuva cai tanto para o pecador como para o justo. Porque o que acontece? A graça de Deus está tanto com o pecador, tanto com o justo. Vejamos o exemplo de Saulo. O que acontece? Saulo, era um fariseu, doutor da lei. Cumpria alguns mandamentos da lei, zeloso. Mas em ser um pecador, era um hipócrita, Porque tinha algum mandamento que ele deixava em vão. Mas o que acontece? Pela graça de Deus, Deus o chamou para vir para Cristo, percebem? Também outro exemplo que eu queria dar era o exemplo de Job. O homem que sofreu sem merecer. Ele começou a sofrer quando Deus parou de o proteger. Então o que acontece? Deus parou de o proteger porque ele apostou com o capeta. Apostou com Belial. Apostou com ele que se Deus tirasse as bênçãos, Job ia acabar por pecar, maldizer Deus e etc. Mas Job não fez isso. Então o que acontece? Deus parou de proteger. Então o que acontece? Deus deixou o diabo fazer o que bem quisesse com Job, apoderar-se do corpo e da vida de Job. E o que acontece, Só desgraça, Feridas. Perdeu os filhos. Perdeu casa, perdeu riquezas. Perdeu tudo, Estava com umas feridas muito grandes. E normalmente, nós todos merecemos o que Job passou. Até merecemos pior, merecemos inferno, fogo eterno. Mas agora eu te pergunto, por que Deus não deixa com que isso aconteça? Não é porque você é bom, não é porque os teus bons atos fazem bem, Simplesmente pela graça. Pelo amor imerecido de Deus, É pela graça. É pela graça, não é pelos nossos atos, não é pelos nossos bem-feitos. Mas agora, você se pergunta, se é pela graça, então que eu não me preocupe com a minha maneira de viver, já que a graça de Deus está por mim, está assim, A graça está contigo, mas, não justifica tudo, graça, Porque o mesmo Deus que é o Deus que ama, também é o Deus que castiga, por amor, sim. Não esqueças disso. E, você também já não peca por uma coisa que está escrito em Romanos, capítulo 6. Está escrito em Romanos, capítulo 6. Ou Romanos, capítulo 5. Não tenho certeza. Vou verificar agora até. Que havemos de concluir que vamos permanecer no pecado para que aumente a graça. Paulo diz, de maneira nenhuma. Como iríamos nós, que morremos para o pecado, viver ainda nele? Ou ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Você uma coisa, você já não peca mais porque é errado, senão bênção não vai vir, senão o sonho, a oportunidade não vai cair do céu e etc. Você não peca porque simplesmente você está em Cristo e Cristo é santidade. O contrário da santidade é pecado de carne. E tu estás em Cristo, não pecas mais porque estás em Cristo. É como um homem que namora, percebes? O homem já não vai mais para a noite, não vai mais para a discoteca, não vai mais encher a cara, não vai mais para o cabaré, porque, está casado, está a namorar, está aí, percebes? Que a graça de Deus esteja com todos nós, até a próxima. Copiem o link desse vídeo, por favor.